Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Whey Protein ou Whey Protein. Bom, primeiro, o que é o Whey Protein? Essa é uma denominação dada à proteína do soro do leite. Esse composto ele é obtido de que forma? Durante a utilização do leite para se fazer o queijo, nesse processo eles obtêm o soro do leite. E aí a gente tem três tipos de whey protein, basicamente, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Então vamos ao primeiro deles. O concentrado, como o próprio nome dele diz, ele é justamente o que? Você pega o soro do leite e você concentra para, por exemplo, você fazer o suplemento em pó. Então, quando você consome aquele produto, ele é o soro do leite, né? As proteínas, vai conter também lactose e gordura, eventualmente. Aí quando você vai para a proteína isolada, que é justamente o que? Dentre os compostos ali do soro do leite, que o que mais importa para a gente é a proteína. Então, nesse processo, o que eles fazem? Eles isolam justamente apenas as proteínas, que é, como eu disse, o que interessa. Então eles retiram a lactose e retiram a gordura. Alguns produtos, né, se você for olhar o rótulo, que eles se vendem como isolados, aqui no Brasil, você acaba vendo lá que ainda há na porção do produto algum teor de carboidrato, mas costumam ser quantidades mínimas. E aí quando você vai para a proteína hidrolisada, ela é aquela proteína isolada, só que ela houve ainda uma quebra das suas partículas. Então imagine o seguinte: você ingere a proteína e no seu organismo ela vai ter que ser quebrada em partículas menores para que ela seja então absorvida. A proteína hidrolisada ela já vem quebrada, então ela facilita todo o processo de digestão e absorção. Então, dentre as três opções, a gente quando vai avançando, por exemplo, da concentrada para a isolada é mais cara. Da isolada para a hidrolisada é a mais cara das três, porque ela tem uma tecnologia mais avançada, né? Quando você consome a hidrolisada, a sua absorção é bem mais rápida, teoricamente, do que as outras opções. Mas isso não significa que você necessariamente vá precisar consumir a proteína hidrolisada. Você pode conseguir bons resultados com a proteína isolada e até mesmo com a concentrada. Então, tem que ser avaliado todo o contexto. Eu recebi, algumas perguntas sobre o Whey Protein, então eu vou ler para vocês e vou responder. A Patrícia Guimarães ela perguntou o seguinte: já ouvi falar o que é? Para que se deve tomar? Assim, primeiro, ela perguntou o que é. Eu já respondi. Para que se deve tomar? Bom, basicamente, as pessoas que utilizam o Whey Protein hoje em dia são aquelas pessoas que praticam algum esporte, especialmente a musculação, com o objetivo de quê? De ganhar massa muscular, de aumentar os músculos. Fora todo o contexto daquelas pessoas que se preocupam em melhorar a sua qualidade de vida e de manter um estilo de vida mais saudável. Ela continua: a alimentação não fornece o mesmo? Ótima pergunta. Então, primeiramente, não é porque você iniciou uma atividade física que você obrigatoriamente precisa do Whey Protein para que você consiga seus resultados. Você pode muito bem fazer o seu exercício e apenas conseguir os resultados com a alimentação sem a necessidade de um suplemento. E ela continua: qualquer pessoa pode tomar? Isso também é um ponto interessante, porque hoje em dia o que eu vejo muito é que, assim, primeiro, o Whey Protein ele é benéfico realmente para diversas situações. Só que o que eu vejo, o que eu tenho observado, é que algumas pessoas, não são todas, elas acabam utilizando o Whey Protein como se fosse água. Então é o Whey Protein para tudo. Qualquer preparo que elas fazem é Whey e por aí vai. Então, lógico, não significa que essas pessoas necessariamente estejam erradas. Eu apenas estou fazendo uma ressalva de que tudo tem que se ter uma cautela. Ele pode ser benéfico para diversas situações, mas há também sim alguns casos em que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Então não necessariamente você precisa utilizar. A outra foi: e não engorda? Bom, a princípio não. Você só vai engordar com Whey Protein se você tiver, por exemplo, uma alimentação que não foi prescrita por um nutricionista. Então aquela pessoa que se baseia naquilo que um amigo diz,
a pessoa segue, sei lá, uma blogueira fitness, enfim, vai se inspirando nessas pessoas e acaba adotando hábitos alimentares que quando você vai ver, tá tudo muito em excesso. E a pessoa ainda se suplementa por conta própria. Então, sim, isso pode vir a fazer com que a pessoa engorde, mas só se ela fizer isso de uma forma descuidada e sem orientação. Caso contrário, não, só vai trazer realmente benefícios. E a última pergunta dela foi: e quais os efeitos quando não tomamos mais? Bom, muita gente acha que, por exemplo, vai utilizar o suplemento para poder ganhar massa muscular, ficar mais forte, e se for parar de utilizar, vai cair tudo. Não é uma verdade, certo? Muitas vezes a gente, inclusive, prescreve determinados tipos de suplementos, não para a pessoa utilizar para o resto da vida dela, até porque o suplemento ele não é uma coisa 100% natural. Ali dentro tem aditivos químicos, tem conservante, tem aditivo para realçar o sabor, enfim, não é uma coisa que você deva utilizar de uma forma desmedida. Então muitas vezes a gente prescreve por um tempo e por um tempo também a pessoa fica sem utilizar nada e depois volta. E nesse período que ela não está utilizando suplemento, não significa que ela vá perder todos os benefícios ou vá ter algum tipo de malefício por isso. Vamos agora para outra dúvida, da Diane Teller. Ela perguntou o seguinte: o whey sem atividade física engorda? Bom, já falei sobre essa questão do engordar, né? Mas aqui ela está perguntando aquela pessoa que não faz atividade física. É um pouco complicado, porque assim, o principal objetivo, não que seja o único, mas o principal do whey protein é utilizar para aquelas pessoas que são fisicamente ativas, para você melhorar a performance, o rendimento e aumentar a massa magra. Aquela pessoa que não faz atividade física, ela tem uma necessidade de ingestão de proteínas que ela pode muito bem conseguir sem o suplemento. Mas também não significa que se você não faz atividade física e toma o whey protein em algum lanche ou em alguma preparação, também não significa que você vai engordar. Tudo depende de um contexto. A Jéssica Pinheiro Corrêa perguntou o seguinte: a ingestão de uma certa quantidade adequada de proteína para o corpo necessita de suplementação do whey protein? Não. Então assim, se você consome a quantidade adequada de proteínas para o que você precisa, você não precisa ingerir um suplemento. Então, uma coisa que eu entro aqui para complementar essa dúvida é o seguinte: pessoas sedentárias têm uma necessidade de ingestão de proteínas específica. As pessoas que são fisicamente ativas, normalmente elas precisam de uma ingestão maior de proteínas. Então, por conta disso, né, aquelas pessoas que fazem uma atividade física mais intensa, principalmente atletas, você acaba dando esse recurso a mais, né, um suplemento, porque ele tem uma concentração da proteína de uma forma que você ingere mais tranquilamente, né? Então, por exemplo, você encontra o whey protein na forma de pós e também tem, hoje em dia, não é tão difícil encontrar, já bebidas prontas com whey protein. Então, às vezes, acaba sendo muito mais fácil, muito mais prático você ingerir um produto desse, já pronto, ou no caso do pó, misturar apenas com água e tomar, do que você fazer toda uma refeição que vai demandar mais tempo. A Sandra pergunta o seguinte: como usar? Bom, nesse caso, isso é uma coisa individualizada que você precisa realmente procurar um profissional para saber como vai ser a melhor maneira para o seu caso. Mas normalmente, né, com o objetivo de você aumentar a massa magra, a gente recomenda utilizar após o treino. Então, terminou o treino, a pessoa ingere suplemento. O detalhe aí no caso é você utilizar ele, se for o pó, você misturar com água para esse objetivo. Por quê? Porque se você mistura, por exemplo, com leite, que algumas pessoas acabam fazendo, o leite contém lactose, a própria caseína também do leite, e no caso, se for um integral ou um semidesnatado, ele também contém gordura. Então esses componentes vão fazer que a absorção do whey protein seja lentificado, que é o que a pessoa não quer, porque o que a pessoa deseja é justamente ter a absorção de uma proteína rápida, que é o whey protein, e de alta qualidade. Então se você adiciona um composto como o leite, você acaba lentificando e indo de encontro ao objetivo inicial. Quais são os benefícios de acordo com a idade e objetivo de quem usa? Em termos de idade, por exemplo, vamos falar um pouco de pessoas mais idosas,
que a gente tem um processo nesse período de senescência, que é a sarcopenia. Então, naturalmente, com o avançar da idade, as pessoas tendem a ter uma redução de massa magra com o tempo. Então, vai avançando a idade, a massa magra vai reduzindo. Então, dos benefícios, né, do uso de whey protein para pessoas com idades mais avançadas é o de justamente reduzir a intensidade com que a sarcopenia acontece e com isso preservar por mais tempo e com mais qualidade a massa magra desse indivíduo. Agora eu vou fazer alguns complementos, que é a questão de que muita gente pensa que aqueles potes enormes de proteína, de whey protein, é bomba. Não, gente, não é. O whey protein, ele é o quê? Proteína. E o que é proteína? É um macronutriente que a gente encontra naturalmente nos alimentos. Só que a indústria consegue pegar aquele nutriente de um determinado alimento e concentrar em um produto, em um pó, para facilitar a vida das pessoas. Então, vamos desmistificar isso. Outra coisa que acaba sendo muito comum, que as pessoas acham que o uso de whey protein pode prejudicar os rins, o que também não é uma verdade universal. O que acontece? Pode haver algum tipo de prejuízo se a pessoa já tem uma lesão prévia nos rins. Caso contrário, se você é uma pessoa saudável, dificilmente você vai ter algum tipo de prejuízo com o uso de whey protein, desde que você faça isso de uma forma orientada. Então aproveita para ressaltar que somente faça o uso de whey protein ou qualquer outro tipo de suplemento com a orientação de um nutricionista. Não use por conta própria, ok? Para finalizar, eu vou deixar um relato pessoal. Eu já utilizei o whey protein por bastante tempo, por diversas vezes, e eu tive realmente ótimos resultados. E eu tenho o outro lado da moeda, que é o de não utilizar o whey protein, porque já faz aproximadamente uns 2 anos que eu não utilizo o whey protein e também consegui ótimos resultados desse período para cá. Ou seja, você que faz musculação, que é o meu caso, não obrigatoriamente vai precisar utilizar o whey protein para conseguir os resultados. Porque tem gente que pensa, né, que não vai conseguir resultado nenhum se não utilizar nenhum suplemento. Precisa ter lá o pauzinho mágico para poder achar que vai conseguir o resultado, o que não é verdade. Né? Então, assim, eu já consegui excelentes resultados sem utilizar o whey protein. Então, é isso, gente. Acho que eu respondi as dúvidas. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, pode deixar o comentário. No mais, eu vou deixar aqui embaixo o meu perfil do Facebook e também o do Instagram, para que vocês possam me acompanhar por lá também. E não deixe de se inscrever no meu canal aqui, porque aí você vai ser notificado, avisado sempre quando eu for postar um vídeo novo. Então, obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Até lá!